Eu recebi essa mensagem numa terça-feira de madrugada. Não sei por que acordei naquela hora. Não sei por que peguei o celular, mas estava lá, uma mulher chamada Renata. Ela não pediu conselho, não pediu ajuda. Ela disse que precisava que alguém soubesse. Fiquei 2 dias sem responder. Não porque duvidei dela, mas porque algumas histórias a gente precisa de tempo para decidir carregar. Decidi carregar essa. E agora vocês vão carregar junto comigo. O que você vai ouvir a partir de agora são as palavras exatas da Renata. Eu não mudei nada. Não precisei. Meu nome é Renata. Tenho 32 anos. E nunca dormi bem, depois do que aconteceu com Camila. Não é insônia de preocupação. Não é ansiedade. É o tipo de vigília que o corpo aprende quando passou noites inteiras à espera de ouvir um barulho que não deveria ser feito por nenhum ser humano. Tudo começou em março, 8 meses antes do que eu chamo, quando preciso nomeá-lo, de a sessão. Camila tinha 26 anos, cabelos escuros e cacheados, um riso que enchia qualquer cômodo. Trabalhava em uma papelaria no centro. Namorava um rapaz tranquilo chamado Pedro e visitava minha mãe toda quinta-feira. Era a irmã que eu conhecia desde que abri os olhos para o mundo. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Camila ligou numa quinta, avisando que não viria jantar, sem explicação. Na semana seguinte, repetiu. Quando finalmente apareceu, em meados de abril, sentou à mesa e não comeu. Ficou olhando o prato, e eu percebi que ela não estava olhando o prato. Estava olhando alguma coisa que nenhum de nós conseguia ver. Camila, você está bem? Ela virou o rosto devagar, como se meu nome tivesse chegado de muito longe. Minha mãe atribuiu ao cansaço. Pedro me ligou discretamente para dizer que ela acordava às 3 da manhã e ficava parada no corredor, de frente para a parede, não dormindo, não andando, parada, os olhos abertos no escuro, 3 da manhã, de frente para a parede. Eu preciso que vocês entendam que isso durou meses. Não foi uma noite, não foi uma semana. A família inteira assistindo aquilo acontecer devagar, sem saber o nome do que estava vendo. Em maio, Camila perdeu o emprego. Não chegava atrasada, não discutia. Simplesmente parou de aparecer. Quando a chefe ligou para perguntar se estava doente, minha irmã atendeu e disse, com uma voz que a moça descreveu como errada, como se tivesse outra pessoa ao fundo, que nunca havia trabalhado ali. Fui à casa dela numa sexta à tarde. A porta estava destrancada. A sala cheirava a terra molhada e a algo mais fundo, mais podre. O tipo de cheiro que se cola à roupa e ainda está lá quando você chega em casa. As cortinas estavam fechadas. No centro da sala, Camila estava sentada no chão com as costas retas, olhos no teto, murmurando algo que eu levei segundos para processar. Eram palavras, mas em nenhuma língua que eu reconhecia. Um latim corrompido, ou algo anterior ao latim. Um ritmo antigo e errado. Ela não me ouviu entrar. Continuou. Quando pus a mão no ombro dela, ela parou de golpe e virou a cabeça na minha direção antes que o resto do corpo se movesse. Os olhos não estavam vazios, como eu temera. Estavam cheios, cheios de uma atenção que não era a dela, e então ela sorriu, e o sorriso era largo demais para o rosto dela. Saí correndo. Fiquei no carro por 1 hora. Depois voltei, porque ela era minha irmã, e você não abandona sua irmã no chão de uma sala escura que cheira a coisa morta. A cabeça virou antes do corpo se mover. Eu li essa parte 4 vezes. 4 vezes. Junho, 7ª semana. Levamos Camila a 3 psiquiatras. O primeiro diagnosticou episódio dissociativo agudo e receitou risperidona.
A medicação fez ela dormir por dias seguidos, mas quando acordava, a coisa voltava, mais compacta, mais quieta, como se a droga apenas a tivesse ensinado a se esconder melhor dentro da minha irmã. O segundo médico sugeriu internação. Camila, num intervalo lúcido, se recusou com uma clareza perturbadora. Disse que sabia o que estava acontecendo, que sabia onde isso havia começado. Então fechou a boca e não disse mais nada por 3 dias. Foi Pedro quem primeiro falou o que todos pensávamos. Era julho, estávamos na cozinha da nossa mãe, e ele disse em voz baixa, como quem confessa um crime: "Isso não é doença, isso é outra coisa." Minha mãe saiu do cômodo. Eu fiquei, porque eu já sabia. Nenhuma doença sorria assim. Nenhuma doença conhece seu nome antes de você dizer. Camila havia chamado Pedro pelo nome do pai dele, morto há 15 anos, de quem ela nunca havia sabido sequer a existência. Havia descrito o quarto da minha avó materna com detalhes impossíveis, incluindo uma mancha de infiltração atrás do guarda-roupa que ninguém havia visto há 30 anos. Havia me dito, num sussurro, que sabia o que eu havia feito com a carta que nunca enviei ao homem que eu amei. Não havia carta, eu havia queimado. Uma carta que ela queimou, que nunca existiu para ninguém além dela, e Camila sabia. Se você ainda está tentando encontrar uma explicação racional, eu entendo. Eu também tentei. A decisão não foi dramática, foi exaustão. Em agosto, minha mãe ligou para o pároco da nossa infância, o padre Eustáquio, um homem de 70 anos com mãos trêmulas e olhos que haviam visto coisas demais para se surpreenderem com facilidade. Ele ouviu tudo sem interromper. No final, disse apenas: "Preciso fazer algumas verificações. Não vou prometer nada." 2 semanas depois, voltou com uma mulher chamada Dona Perpétua, 60 e poucos anos, cabelo branco preso num coque, um rosário enrolado no pulso, e um silêncio ao redor dela que parecia mais espesso do que o das outras pessoas. Ela entrou na casa de Camila, ficou parada no corredor por um longo momento, depois disse: "Tem mais de um." Ninguém perguntou mais de um quê. Todos entendemos. Eles precisariam de mais 2 auxiliares, de água benta, de óleo consagrado, de velas específicas e de uma data. A primeira sexta-feira após a lua nova. Tinham 3 semanas. Durante essas 3 semanas, Camila parou de comer completamente. Quando alguém tentava aproximar comida, ela afastava com uma força absurda para aquele corpo magro. Numa noite, quebrou 3 pratos, arremessando-os contra a parede, sem tocar neles. Eu vi. Estava a 2 metros de distância, mais de um. Dona Perpétua entrou naquela casa e, em segundos, soube que tinha mais de um. Eu quero que vocês guardem isso, porque essa informação vai importar lá no final. Novembro, a noite da sessão. Éramos 6, além de Camila. Eu, minha mãe, Pedro, Padre Eustáquio, Dona Perpétua e um homem jovem que foi apresentado apenas como Rafael, seminarista, ali para ajudar e para registrar. A casa foi preparada, janelas cruzadas com fita, crucifixos nas soleiras, velas dispostas em círculo na sala de jantar. Nada de eletrônicos. A única luz era das chamas. Camila estava sentada numa cadeira no centro, não amarrada. Ela havia concordado, num momento de lucidez 2 dias antes, com lágrimas nos olhos, segurando minha mão e dizendo: "Me tira disso, Renata. Eu não aguento mais." Esse pedido foi o que me manteve firme durante o que viria a seguir. O padre começou em latim. Dona Perpétua respondia em voz baixa, os lábios quase sem se mover. Minha mãe segurava o terço com tanta força que os nós dos dedos branquearam. Pedro tinha os olhos fechados. Eu não fechei os meus, não consegui. Por 20 minutos, nada.
Camila ficou imóvel, olhos baixos. Então as velas no lado esquerdo da sala apagaram, todas ao mesmo tempo, sem vento. O cheiro de terra voltou, mais forte do que nunca, misturado com enxofre e algo adocicado que enjoava. Camila levantou a cabeça. O rosto era o dela, mesmas feições, mesma pele, mas a expressão era de uma coisa que habitava aquele rosto como quem habita uma casa alugada e não se importa com o que quebra. Ela falou, não com a voz dela, com algo mais grave, mais seco, que parecia sair de um lugar atrás do peito. Chamou o padre pelo nome do pai, chamou Dona Perpétua de mentirosa, chamou minha mãe de a que abandonou, e minha mãe soluçou como se tivesse levado um golpe. Então virou para mim. Não disse nada, só me olhou, e naquele olhar havia um reconhecimento que me congelou, como se soubesse cada pensamento que eu havia tido naquelas semanas, cada noite que eu passei com medo, cada vez que pensei em desistir. E estava rindo desse medo, quietamente, por dentro do rosto da minha irmã. Padre Eustáquio não parou. Sua voz era o único fio que nos prendia àquele quarto. A sessão durou 4 horas. Eu não consigo descrever cada minuto. Não porque não me lembre, mas porque algumas coisas o cérebro guarda num compartimento que não tem palavras. Posso dizer o que vi. Camila dobrada para trás além do que um corpo deveria suportar. Dona Perpétua sangrando do lábio partido por algo que não a tocou. Rafael recuando para o corredor e não voltando mais. Pedro com a testa no chão, rezando em silêncio, os ombros sacudindo. E posso dizer o que ouvi. Um som que não saía da garganta de nenhum de nós. Um som que vinha das paredes, do forro, de debaixo do assoalho. Um som de arranhado e de algo muito velho sendo perturbado. Quando terminou, foi sem aviso. Camila caiu para frente, e eu a peguei, e ela chorou no meu ombro por 1 hora sem parar. O cheiro havia sumido. As velas voltaram a queimar normalmente. Padre Eustáquio ficou sentado na cadeira com os olhos fechados por muito tempo, respirando com cuidado, como alguém que acabou de fazer um esforço enorme e ainda não sabe se seu coração resistiu. Dona Perpétua limpou o sangue do lábio com um lenço, olhou ao redor da sala com aquela atenção pesada dela e disse uma coisa que eu não entendi naquela noite. Saiu, mas o lugar ficou marcado. Saiu, mas o lugar ficou marcado. O exorcismo funcionou. Camila foi libertada, mas Dona Perpétua, a mulher que entrou naquela casa e em segundos disse que tinha mais de um, ela sabia que acabar com a possessão não era o mesmo que acabar com tudo. O que aconteceu depois é o que me fez perder o sono. Camila melhorou. Demorou meses, emagrecida, frágil, com pesadelos que foram diminuindo até ficarem manejáveis. Mas voltou. Voltou a rir, voltou a trabalhar, voltou a visitar minha mãe às quintas. Pedro ficou com ela. Se casaram no inverno do ano seguinte, numa cerimônia pequena, com flores amarelas. Eu deveria terminar aqui, mas estarei mentindo por omissão se terminar aqui. A casa onde o ritual aconteceu, o apartamento que Camila alugava há 3 anos, começou a fazer coisas depois. Não foram coisas que eu vi primeiro, foi a vizinha do andar de baixo, uma senhora chamada Dona Iracema, que bateu na porta 1 semana após a sessão para perguntar o que havíamos derrubado na madrugada anterior. Barulhos de arrastar, disse ela, como se alguém movesse móveis pesados de um lado para o outro. Por horas Camila e Pedro não haviam ouvido nada. Estavam dormindo. Nos 2 meses seguintes, os relatos se acumularam. O rapaz que alugou o quarto da frente para guardar material de trabalho encontrou, numa manhã, todas as caixas abertas e o conteúdo reorganizado em padrões simétricos que ele não havia feito.
Um encanador que veio verificar um vazamento saiu do banheiro com o rosto branco e disse que não voltaria. Nunca disse o que tinha visto, e eu, nas 3 vezes em que voltei àquela sala de jantar para ajudar Camila a separar as coisas para a mudança, senti aquele olhar, não de nenhuma direção específica, do ambiente inteiro, como se a sala estivesse me reconhecendo. Minha irmã saiu do apartamento em fevereiro. Não levou a mesa da sala de jantar, nem as cadeiras. Não voltou para pegar o que esqueceu. O senhorio tentou por meses alugar o apartamento novamente. Até onde sei, não conseguiu. Dona Perpétua havia me dito uma vez: exorcizamos a criatura, não exorcizamos o convite. Eu não entendia o que ela quis dizer naquela noite. Entendo agora. Aquela coisa havia sido convidada. Por quem? Por quê? Não sei. E talvez nunca saiba. E o convite permaneceu escrito no assoalho, nas paredes, no ar parado daquela sala. Uma presença não precisa de corpo para ocupar um espaço. Precisa apenas de uma porta aberta. Camila nunca mais voltou àquela rua. Eu, uma única vez, passei de carro. As janelas do apartamento estavam abertas. Era inverno, meia-noite, 8 graus lá fora. As cortinas se moviam para dentro e para fora, lentamente, como a respiração de alguém dormindo. Não havia vento naquela noite. Renata C., janeiro de 2026. Quando terminei de ler essa mensagem pela primeira vez, fiquei olhando a tela por um bom tempo. Não pelo exorcismo, não pela sessão, pelo padre, pelas velas que apagaram. Fiquei pensando na última linha. Não havia vento naquela noite. Camila foi libertada. Ela tem uma vida, um marido, flores amarelas no casamento. A história dela terminou bem, mas aquele apartamento ainda está lá. As paredes ainda estão lá. E o convite ainda está lá. Se você mora em São Paulo e alugou um apartamento que ninguém conseguia alugar, eu espero que você esteja bem. Até o próximo caso, se eu tiver coragem de trazer. Obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo comigo. Estaremos sempre empenhados a trazer as melhores histórias para juntos viajarmos pelo tenebroso e desconhecido. Se inscreva no Diário do Horror e nos siga em todas as redes sociais. Estamos também no Spotify. Até a próxima.